Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos para mais uma live aqui com a Adriana. Hoje o tema da live é sobre estarmos sozinhos. Afinal de contas, quem nunca se sente sozinho em algum momento da vida, né? E lidar com isso pode ser ou prazeroso também, ou muito bom, mas a gente precisa olhar mais profundamente. Então, assim, né? A gente pode se sentir sozinho em grupo mesmo assim, no meio da família. Adriana, qual que é o maior desafio ou qual a maior dificuldade de uma pessoa se sentir sozinha? O estar sozinho entra em conflito com o sentimento e a necessidade de pertencimento que a gente Sim. tem. No pertencimento, a gente se reconhece, a gente adquire uma identidade. Sabemos de nós, sabemos quem somos. É muito importante para a gente desenvolver relacionamentos sociais, né? Então, é lá que a gente Uhum. aprende quem somos, etc. Agora, o pertencimento é parte da dimensão humana. E aí, quando a gente está sozinho, a gente não sabe quem é. Uma pessoa que viveu sempre muito em grupo, ou tem uma identificação muito grande com a família, Uhum. começando com a família de origem, ela não desenvolve uma individualidade, né? Então ela não sabe quem ela é. E aí ficar sozinho gera uma grande angústia. Então aqui temos dois temas, na verdade, Raquel. Um é a dificuldade de estar sozinho, de sustentar o espaço da solitude, que é um espaço muito bom, né? O espaço de estar consigo. Então, eu estou chamando isso de solitude, né? Que não é o sentimento de solidão. Então, o estar a sós é muito importante para o desenvolvimento de tudo na vida. E tem um conflito com o mundo, ou tem a dificuldade, tem o etc. E depois tem a outra coisa de não conseguir estar só, porque não se sabe quem se é. A pessoa se sente perdida. Então, quando a pessoa não consegue sustentar a solitude, ela já se tem. Em alguma coisa, ela já tem um mínimo de percepção de si, né? E aí ela consegue... a dificuldade agora é como que eu vou sustentar isso no mundo? E depois tem a pessoa que não consegue sequer se separar do grupo porque ela não se enxerga, ela não existe sem o grupo. Que pode ser a família e os pais, né? Pode ser a família que ela criou, podem ser os amigos. Sim. É por isso também, e também no trabalho, né? De repente a pessoa tem um grupo no trabalho e vive sozinha, mas ela não consegue parar de trabalhar, por exemplo. Né? Assim, para não, mas porque se Não consegue identifica, parar. né? É, é. Se identifica, porque aí a relação é via trabalho, né? Mas a questão é que não existe uma identidade da pessoa por si própria, porque no trabalho existe alguma coisa. A pessoa se sabe e ela depois trabalha. Com os amigos tem uma identificação maior, porque não é via nenhum outro meio, é via mesmo quem a gente acha que é. E a família é isso também, a família molda a nossa identidade. Claro que é uma moldagem que vai se unir de uma forma mais ou menos criativa, isso vai se unir com a personalidade que a criança já tem. Não é assim, do nada. Mesmo assim, vai moldando. E nessa moldagem, a criança pode chegar a perder a própria identidade. Ela não sabe quem ela é. Então, como que ela vai ficar sozinha? O estar sozinho é um vazio gigantesco. E dá medo. Pois é, e quando que isso... Pessoal, quem tiver perguntas pode escrever, tá? Assim, eu sei que, enfim, pode facilitar. Mas assim, quando você diz que a família precisa proporcionar isso para a pessoa, isso pode, assim, não é muito claro de ver. Precisa o Porque, quê? por exemplo, né, antigamente, ou mesmo nos cursos que você já deu, a gente viu isso sobre o masculino, o feminino, que a passagem da criança para o adulto tem rituais, tem coisas que fazem com que a pessoa possa cortar o cordão, né? Com a mãe, possa se ver como indivíduo também. Não só. Porque não tinha trabalho de autoconhecimento assim como tem hoje. Mas hoje em dia, Uhum. né? Como que a pessoa, só pelo autoconhecimento mesmo, assim, não tem receita, né, Adriana? Ou tem? Não, que assim, esse é o encontro entre o modelo da família, que não é consciente. Mesmo quando é consciente, não quer dizer que funcione. Estou falando de um modelo mais esclarecido.
porque pode ser esclarecido na razão, mas não se faz, as relações não se criam, muito menos com as crianças, com base na razão. É uma dinâmica emocional, né? E tem a ver com as coisas emocionais que os pais, sobretudo a mãe, traz em si. E geralmente das quais ela não tem muita consciência, né? Então, não é que a família geralmente elas têm uma continuidade. Então o filho desenvolve uma identidade dentro do que a família é. Ele é mais um indivíduo dentro de um grupo. Ele então é, como dizer, uma versão daquele modelo da família. Não tem como ser muito diferente. Ser muito diferente é casar, por exemplo, né? Não estou falando numa família mais tradicional, sem cursos de autoconhecimento, sem terapias. Ela vai escolher uma pessoa muito diferente da família dela, que é o que aconteceu com a minha mãe, por exemplo, né? Que foi o que... Então, como mulher de uma família mais tradicional, ela foi escolher um homem que tinha um pensamento, uma mentalidade, visão de mundo completamente diferente. E ela fez até meio que propositalmente, porque ela não queria repetir o padrão, sem ter nenhum autoconhecimento e nada, na base só do Da eu não intuição. quero isso. Uhum. De quase sentir uma aversão a repetir. Eu não queria ser aquela mulher. Agora, isso não quer dizer que a pessoa não vá carregando consigo aquela identidade. Só que ela vai estar mesclada, né? Ela vai poder evoluir com o encontro de uma outra mentalidade. Agora, por exemplo, se é um homem, o homem fica um pouco mais complicado. Por quê? Tradicionalmente falando. Porque o homem, o que ele faz? Ele pode desenvolver uma cabeça, né? Porque o homem fica no racional, então ele vai estudar coisas ou vai fazer estudos que os pais não tiveram, por exemplo, pais, como no caso meus avós, né? Estudos, mas não quer dizer que o padrão emocional dele vai ser novo, que vem da mãe dele, né? Então, mas a gente acha que está saindo do assunto aqui, né? Nosso assunto é ficar sozinhos, né? E o problema vamos falar das pessoas de hoje, que já têm mais recursos também. E a gente está vivendo um tempo de massificação, por um lado, e de rebelião contra essa massificação. Porque tem muitas pessoas que pertencem, né? Que tem muitos grupos e tudo, e depende aí das cidades e tudo, mas tem muito grupo. E, ao mesmo tempo, tem um sentimento de ser sugado pelo grupo, né? Arrastado. E aí você perde a tua identidade. Aí ficar só significa que eu estou perdendo alguma coisa, porque eu não estou com o grupo, porque é no grupo, no social, em algum lugar que acontece a vida. Ou na família, né? Eu tenho também... Vejo no consultório também esse tipo de pessoas, né? Que, sobretudo quando são mulheres, que se identificam com a família a tal ponto, com a função que exercem. Então, também no grupo, vamos dizer assim, tem uma função, né? A pessoa tá no grupo, todo mundo sabe disso, todo mundo já viu isso. A gente tem uma pergunta, depois a gente vai responder. Todo mundo sabe disso. Você vai estar com os amigos, você acaba exercendo uma função. Exerce uma função. Os grupos têm, como as famílias. Na família, o teu pai não acaba olhando para você sempre daquele jeito que te incomoda, e a tua mãe não fala com você daquele jeito, e você cresce, e você fica de saco cheio, e você não sou essa pessoa, por que você acha? Por que você acha que você sabe tudo de mim? Né? Então, com os amigos acontece algo parecido, porque se criam estereótipos, né? Tem menos pressão, talvez, assim, direta do que de um pai ou de uma mãe, mas se cria um estereótipo. Então, quando você vai com os amigos, você tem que exercer uma função, até para sustentar o grupo, para o grupo se sentir validado. Porque se você vai num grupo e você discorda muito do grupo, você está criticando o grupo. Você está tirando credibilidade do grupo. Então, o grupo, ele te puxa para ser de um certo modo, para que o grupo se sustente. Então, o indivíduo está a serviço do coletivo, da manutenção do coletivo. Porque quando o indivíduo vai saindo, outro vai saindo, vai perdendo força. O grupo perde força. Então, é como se o grupo desenvolvesse uma identidade, sabe? Como se fosse uma entidade superior aos indivíduos.
E quando o grupo é superior aos indivíduos, ele acaba esmagando o indivíduo. Porque ele, para se manter, porque ele não é um indivíduo inteligente e vivo como a gente. Ele é um grupo feito de indivíduos e o grupo se mantém porque todos os indivíduos exercem aquelas funções constantemente, mais ou menos igual. Pouquinhas variantes. Por isso que, por exemplo, na casa da minha mãe e de outras famílias, o tio pode crescer, o rapaz, ele é uma variante da família, ele não é completamente diferente, para manter a família unida. Aí o indivíduo é sufocado. E aí a gente repete o ciclo vicioso em que eu novamente não sou eu, só que eu não tenho mamãe e papai para brigar, então eu baixo a minha cabecinha e faço o que todo grupo faz. Né? Então, a dificuldade de ficar sozinho é porque eu não conheço quem eu sou. Eu nunca estive sozinha, eu não sei que porcaria de coisa que tem aqui. Aí fica um monte de medos, né? Fora, primeiro, eu tenho medo de se sentir excluído. O que vão pensar de mim? Não vão mais me chamar para sair. Eu vou ser o esquisito, não vou encontrar um namorado, né, mulheres? Não vamos encontrar um namorado, precisa sempre ter esse... Eu concordo plenamente, eu amo os homens, não sou lésbica mesmo, se fosse tem que encontrar sempre alguém, né? Então, a gente quer um namorado, ainda mais quando você tá, né, você quer um namorado. E aí, para ter namorado, você tem que estar fora. Aí, tá fora, tá com aqueles amigos. E aí, esses amigos, porém, você não é completamente você. Enfim. É uma pressão, né? É uma complicação. É uma pressão, é uma pressão. E você sugado por essa pressão, você perde sempre mais o acesso a você mesmo. E se você depois abraçar o grupo porque você realmente não quer estar a sós com você, aí você perde personalidade. Você não existe mais como pessoa. Não existe. Vamos lá. Raquel, No tinha uma caso de pergunta pessoas, da Victória, no caso de pessoas, por exemplo, que só têm os filhos e isso acaba virando o mundo da pessoa e desgastando a relação, por que a pessoa não sustenta essa solitude e passa do limite de querer atenção? Eu não entendi direito a pergunta. A pessoa tem filhos e vive ligada aos filhos, né? O mundo dela são os Isso filhos, acaba é isso? virando o mundo da pessoa e desgastando a relação. Por que a pessoa não sustenta essa solitude e passa do limite de querer atenção? Eu acho que ela quis dizer que a pessoa quer cada vez mais atenção. Sustentar a solitude significaria se afastar um pouco dos filhos. Porque ela está, na verdade, se pendurando nos filhos porque ela não tem nada mais, é isso? Porque muitas mães fazem isso mesmo. Se não tiver claro, aí tem que refazer a pergunta. Por favor, me explica melhor o que você quer dizer. Mas, e ela quer mais atenção dos filhos, aqui é o que eu vejo, muitas mães, é isso, né? Os filhos crescem, não consegue ficar sem os filhos, porque ela se devotou aos filhos, que é muito Por necessário, um tempo, né? em parte uma via de fuga, uma parte uma via de fuga, em parte uma compensação para casamentos que não estão bons, em parte uma compensação para o sentimento de solidão, quando não se tem nem marido. Então, os filhos são um recurso afetivo, é uma mina de ouro, ainda mais quando eles são pequenos. Eles, de qualquer forma, estão a mercê tua, né? São pequenos, você faz o que mais ou menos você quer, você fala o que você quer, eles não têm ainda, não são estruturados e não tem uma outra parte que poderia te contrariar. E se tem um bom relacionamento, eles são realmente uma fonte de amor. E quem não precisa de amor? A gente precisa de amor, então não tem um homem que dá amor, não tem grupo, amigos verdadeiros. E os filhos, quando a gente tem uma boa relação, os filhos podem oferecer uma qualidade de amor que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Porque eles não te amam porque você tem dinheiro, não te amam porque você está arrumada para ir, né, depois do cabeleireiro, da manicure, da pedicure, de não sei o quê. Não te amam pelo trabalho que você faz. Te amam porque você é a mãe deles. E isso preenche, né? Mesmo que você nem faça preenche, muito. assim, abundantemente. Preenche. Mas eu quero falar... Muito bom. É muito bom. Desculpa,
É que a minha, às vezes dá uma sobreposição da voz, eu acho que é pela distância. Mas eu quero perguntar a respeito, então, pegando esse gancho, os filhos. Porque a mãe, ela exerce um papel. Os filhos nem sempre têm a mesma consciência, talvez de si mesmo ainda. Então, por exemplo, eu conheço, atendo também pessoas já casadas que moram com outra pessoa, mas que não conseguem se desvencilhar da família de origem. Eu também passei por isso, né? E, assim, também tem uma dificuldade enorme de ficar sozinho no sentido de não ver sentido nisso. Então, mas se desvencilhar da família de origem, o que significa? Porque tem dois modelos. O teu, que eu conheço, e como de muitas pessoas, é porque a gente tem influências da família. A gente não necessariamente. Eu conheço pessoas que não se desvencilharam da família porque se identificam. Entendeu? Essa é a minha família. Então, a família que elas criam é uma Uhum. continuação dessa, né? Isso não é tão comum como a outra situação, que é absolutamente comum e que é bastante normal, porque é assim que funciona. A gente é criado numa família e a gente é bastante condicionado e temos um tempo para encontrar a nossa individualidade, inclusive o nosso modo de ser mãe, diferente das nossas mães e não necessariamente oposto à nossa mãe, o nosso modo de ser pai, o nosso modo de criar filhos e a nossa mentalidade, aquilo que a gente quer pensar e quer acreditar, enfim, as coisas, nossos valores. E elas não conseguem, então, elas não se separam da família, então elas têm uma simbiose ainda com a família, criam outra família no mesmo modelo e não conseguem estar sozinhas, porque, obviamente, elas não sabem nada de si sozinha. E quando você toma gosto por ficar sozinho, não quer mais tanto contato. Mas eu acho que isso não é para sempre, não, hein? Eu acho que depende. Enfim, eu tenho muito gosto por ficar sozinha. Mas não é para sempre, não é que se não é para sempre, ainda mais no caso da Victoria, que é nova. Mas a questão é que a gente quer companhias, a gente começa, eu acho que tem uma fase em que você começa a poder se separar, né? Poder a perceber essas coisas, não querer fazer certos jogos de relacionamento para estar no relacionamento, não conseguir acreditar na forma de se relacionar. E aí você quer ficar sozinha e é muito bom. Aí a fase, depois que você vive esse momento, que é um pouco uma regeneração, uma reconfiguração interna, aí você vai ter vontade de ter alguém. Só que você vai querer pessoas que fazem parte dessa nova você, né? Que tem a Uhum. ver com essa nova você. E muitas vezes, quando se faz um trabalho muito bem feito conosco, eu aviso já que as pessoas que vão ter a ver conosco são muito poucas. Só pra vocês saberem, né? Tem que saber. Mas a gente vai, em contrapartida, vai ter um mundo muito grande dentro de nós e muito mais acolhedor de E a qualquer visão grupo. acaba mudando, porque essa reconfiguração, a gente não faz noção do tamanho que ela tem, né? Essa reconfiguração. A gente nem acredita que seria capaz disso, porque é surpreendente mesmo. É. É uma renovação da identidade, porque aquela identidade anterior foi construída naqueles relacionamentos. E aí, porém, ela nos faz sofrer o quê? O nosso ser interior que está precisando evoluir. Então, está precisando evoluir. E aí a gente passa por um processo de conflito mesmo. É doloroso, não é tão simples. Não é tão simples. Mas enfim, é um reset total, é uma transformação da identidade, né? Que corresponde como seria um reset. Uma transformação da identidade que faz com que nós, de fato, façamos escolhas. Não é só na cabeça, né, Caroline? Não é só a gente sabe das coisas, a gente também vive as coisas, age. E, portanto, a vida começa a mudar, Exatamente. né? Porque, inclusive, eu conheço uma pessoa que ela tem uma dificuldade
Porque, assim, ela não vê sentido na família dela, como também aconteceu comigo, assim, no sentido de dinâmica, né? Isso não faz sentido para mim, isso não é bom para mim, mas eu sofro. Eu continuo sofrendo, ela, no caso, porque porque dói, né? Porque dói, as feridas doem, passa um tempo até cicatrizar tudo. Então, ficar sozinho nesse sentido dói, porque realmente você não tem quem Dói. console, a não ser você mesma, né? Assim, Não. claro. Quando a gente não... Essa transição para a família, para o além, daquela identidade inicial da família, que é a identidade da criança, né? O indivíduo vai ter que criar uma nova identidade a partir dos elementos que a família deu, mas processados dentro da personalidade que ele vai desenvolvendo, senão a pessoa fica sufocada. Essa transição acontece via conflitos. Não acontece assim, que eu vejo que não gosto, né? Aquilo que você falou é um processo É um de tanto terrível. tempo. E o conflito é porque no começo a gente não gosta, a gente simplesmente se sente, né? O que está acontecendo aqui? Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. E aí a gente entra em embates, a gente fala, aí existe conflitos. Porque sem conflitos Exato. não se anda. O conflito é o motor da história. E aí você vai começando a perceber que você sofre porque você ama teu pai, tua mãe, teu irmão, não sei o quê, enfim. Eu passei por isso também. Não só com pais, né? Na verdade, mais com... Não, na verdade, mais com o irmão mesmo. Mas a expectativa, você tem uma expectativa sobre o outro. Por ser irmão, por ser pai, por ser mãe, por ter sido criado de uma certa forma, até por uma mãe. A mãe pode te criar de uma certa forma, ou um pai, e na verdade ser um grande de um hipócrita. Porque depois faz com você outras coisas, né? E você vive outras coisas. Inclusive, tem uma teoria da esquizofrenia que é baseada nisso, que você recebe do pai ou da mãe, sobretudo da mãe, né? Um input, né? Uma mensagem, e você vive outra. É de um americano que se chama Bergson, de sobrenome, e o livro eu li, eu estudei isso em italiano, se chamava Onde os Anjos Pousam, uma coisa assim, né? Traduzindo. Bom, e aí, então, o conflito, aí você aos poucos você percebe que o outro não responde. Com o tempo você descobre que o outro não entende nada, que o outro não quer mudar. E aí, aos poucos, você vai percebendo que o outro como um outro mesmo, não como um pedaço de você, e nem você um pedaço dele. Aí você fala, quem é essa pessoa? Né? Exato. E deixa que a pessoa seja. Aí, finalmente, eu tô falando que eu sou uma pessoa que ama muito. Então, eu invisto nas pessoas, né? Começando para minha família. Então, foi um processo. Até você ver, pô, quem é? Deixa que... Você tem que... É claro que isso implica que eu não tenho um irmão, não tenho uma irmã, sei lá, não tem irmãs, mas não tem um pai, uma mãe, você vai se desprendendo. E, sobretudo, você pode ter uma mãe e um pai, mas não ter a mãe e o pai que você quer, que você precisa, que você acha que tem que ser, que gostaria, que é o que você... Enfim, precisa, não estou falando de idealizações, né? Que vira idealizações, mas você precisa de uma mãe que tome atitudes, de um pai que te dê orientação na vida. Quantos tem, né? Precisamos de muita evolução para lidar com homens, em geral, amorosamente. Trabalho e nesse século. A gente está passando por uma crise imensa, né? A crise é geral. E muitos homens estão também na crise, né? Eles também precisam... Crescer com irmãos ajuda a moldar, porque um confirma o outro, né? Depois pode ter a competição pela mãe, pelo pai. Sim, são Enfim. referências, né? Mas eu pedi esse tema, Adriana, foi eu que pedi, né, na verdade. Porque é assim, para mim é quase que absoluto, é quase não, é absoluto que as pessoas, no geral, têm essa dificuldade de ficar sozinho, porque sozinho, assim, para muita gente não significa alguma coisa concreta. E aí, Não significa nada, porque elas não são nada. Porque elas não são nada, gente, porque a pessoa, você não se considera nada. Você não vale a pena, você tem nada de interessante dentro de você, não tem nada de valor, por que você deveria passar o tempo com você? Aí Jung responde, mas se você acha que você é um nada,
você não tem nada de interessante e você tem que catar coisa interessante indo para algum show, para não sei o quê, fazendo isso, aquilo. Por que que você acha que outra pessoa iria querer ficar com você? Jung. Replay, por favor. Porque você se acha nada. As pessoas acham isso, né? Ficar com você não vale nada, porque o importante é estar lá no bar com os amigos, o importante é estar na família, com a mamãe, né, gente, aqui que eu conheço, com a mamãe, tem que ficar juntinho da mamãe, mamãe falsa para burro, pai mentiroso, ou não sei o quê. Tem que ficar com a família, porque está escrito família. Aí pode ter um monstro lá dentro, mas tem família. A gente vive assim, um robô. A gente abdica do nosso cérebro. Do que a gente sente, da nossa verdade, da nossa realidade, do nosso processo, da vida. Então, ficar sozinho para quê? Se eu não sou nada. Eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nenhum conteúdo de valor. O que eu penso é babaquice. Será que é verdade aquilo que eu sinto? Então, para que eu tenho que ficar sozinho? Eu não vou ficar sozinho, porque aqui é um vazio danado. Eu me sinto perdido no mundo. Eu não sei para onde ir. Eu não sei decidir as coisas, eu não tenho opinião própria. E aí, Jung respondeu, não respondeu tudo isso porque não tinha tanta fuga naquele tempo, porque o social estava menos em crise, no fundo. Então, Jung disse, se você não consegue ficar a sós porque acha a tua companhia desagradável, porque é isso, a gente acha a nossa companhia desagradável. Por que você acha que outra pessoa ia querer ficar com você? Isso falou Jung. E é isso que as pessoas fazem. Elas ficam juntas, não para ficarem juntas uma com a outra, mas para fugirem de si mesmas. Porque com as outras pessoas, elas repetem padrões, elas repetem falas, elas estão como replicantes, elas estão criando algo novo. E não necessariamente querendo, fazendo aquilo que realmente precisam dentro de si como necessidade existencial. Estão passando o tempo para evitar ficar a sós. E a vida passa. Que passe, um dia as morrem, fizeram porcaria de nada a vida. Sim. Paciência. Ficar sozinho é bom para organizar as vozes da cabeça. Então, a pergunta, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas assim, pode ser uma pergunta? A pessoa está sozinha. E aí tem as vozes da cabeça, como um dia você já fez uma live sobre isso, né? As vozes da cabeça. E aí as vozes da cabeça não levam a pessoa para lugar nenhum. Aí... Voz 1. Ah, então, eu penso isso. Ah, não, penso aquilo. Mas que merda. Não, não é possível. Que porcaria, a vida é uma merda. Não, mas o meu... É isso, gente. É trabalho, é estudo da gente, é botar isso, é fazer e refazer e refazer. Porque senão o que você vai fazer? As vozes da tua cabeça são muitas. Aí você fica confuso. Vamos fumar uma maconha, gente. Vamos no bar beber. Não vai chegar a lugar nenhum. Amanhã vai ser a mesma coisa. Vai ter mais vozes na tua cabeça. Mais vozes. E vou fazer um retiro do silêncio. Agora eu vou fazer o retiro do silêncio. Por uma semana eu tô no silêncio. Quero ver se tá no silêncio, né? Mas uma semana. Aí volta tudo igual. Tomou lá a ayahuasca dela. E fez uns mantras, fez não sei o quê. E volta, tá tudo igual. Porque a gente só transforma a vida na vida. Não fora da vida. Não saindo de férias emocionais, férias mentais. A gente pode fazer isso de vez em quando, sim. Mas a gente transforma a vida na vida, no meio da luta, no meio do fogo. Mas senão as pessoas ficam fracas, as pessoas são fracas. Elas não sustentam a atenção, não sustentam a dor, não sustentam... Não sei. Eu estava no dentista, e aí ele tinha que trocar a coroa. E eu gosto muito desse dentista aqui, porque ele não é perfeccionista. Bravo. Ele não é esteticista, assim, aquele estético que quer vender. Não, ele é prático, como eu sou. Eu tinha problema, eu tinha medos, né? Traumas que não tem nada a ver com dentista, mas acabaram canalizando lá. E com ele eu consegui superar praticamente tudo.
E eu não gosto de anestesia. Então ele tinha que trocar a coroa e tinha que limpar o canal, né? Tirou a coroa antiga, limpou o canal para colocar numa nova. Aí ele pega a seringa para fazer anestesia. Eu falo, doutor, você sabe, eu não uso. Ah, eu sempre esqueço. Eu falei, são anos que eu venho aqui. É, eu esqueço. Você é a mulher né, mais durona, não durona, mais forte daqui do consultório. Não tinha nervo. Não tinha nervo. Assim, 1 minuto e meio como é que se chama em português o motor que vai em volta, né, do dente, assim, não é como o fim do mundo. Aí ele fala, eu vou falar uma coisa que vocês não vão gostar, mas assim, ele falou, gostaria que a mulher dele, né, a mulher dele, que é brasileira, do Rio, né, fosse assim. Eu falei, que ela é brasileira, desculpe. Eu cresci na Itália, a gente não tinha a anestesia. Eu fiz tanto trabalho dos dentes, única coisa médica que eu fiz, horrível, horrível, falei no dentista. Mas assim, tem umas dorzinhas que a gente dá para aguentar. Se você vai usar o motor num canal que não tem nervo, né, não precisa de anestesia. Por que a gente tem que... A gente pode aguentar, a gente pode aguentar. E é importante a gente aprender a aguentar as dores que são verdadeiras, porque senão a gente não aguenta nenhuma dor. Porque eu vejo muitas pessoas, e como eu trabalhei no parto, é a mesma ideia. As mulheres que não aguentam porque não tem anestesia, mesmo conceito. E eu falava há 20 anos atrás, é porque as pessoas aguentam muitas dores que calam, e aí quando vem a dor do parto, não tem mais lugar para aguentar. Porque elas aguentam dores que não são físicas, são psicológicas, emocionais, elas estão sobrecarregadas. Então, quando tem uma outra dor a mais, não dá. Eu quero, essa eu posso dizer, chega, não quero essa. Eu tenho a possibilidade, então eu vou escolher isso. Então eu vejo, porque tem muita repressão da expressão. Por isso que eu falei das brasileiras, porque na Itália as pessoas brigam, falam mais diretamente. Não tem esse negócio de não tem que falar sempre sim. Na Itália as pessoas brigam e falam coisas e não ficam tão assim com dedos, assim, depois ficam Aqui é ofendidas pelo resto da vida. Repressão mesmo. E aí, muita repressão, e aí a pessoa fica enfraquecida. Porque não tem aquele musculação de estar em situações um pouco difíceis e conseguir sobreviver e não morrer. Não tem a força na linguagem, né? Não treina, a gente não fala. Aqui a nossa cultura é para calar, porque tanto é que a voz hoje, tanto de um lado quanto de outro, assim, no social, não vão nos calar. Então, estou implorando por isso, assim, a voz social é essa, não vão nos calar, porque é muito tempo nessa cultura. Sim, porque é a cultura colonial, realmente. É a cultura de que se você fala, eu vi isso quando eu cheguei, você fala no Brasil, a repercussão é muito ruim, se acabam. Por isso que eu digo, falta uma musculação, porque se tivesse mais traquejo, a gente consegue caminhar melhor nas contradições, nos atritos, porque é normal ter atritos, é saudável normal. Até, né? Saudável, absolutamente. Mas então, isso interfere na questão de estar sozinho, porque a pessoa tem, inclusive, tem medo que se ela diz não, hoje, não vou sair com vocês, sei lá, nunca mais rejeição, vai ser né? chamada, eu não sei, entendeu? Rejeição, medo de rejeição. É. Gente, o assunto é bem amplo, mas se tem mais perguntas, quem tiver, senão a gente pode continuar numa outra live também. Victória ama anestesia. Mas, Victória, a gente sabe por quê, Victória? Você ainda não chorou todas as lágrimas, mas tá tudo bem. Tem gente que não usa, né? A Caroline não usa, a Victória usa, então pronto. A Carolina usa. Durona que ela também. Não, porque eu não gosto, porque também me incomoda. Então, se eu posso evitar... Bom. Então tá, Adriana, eu acho que por hoje tá bom, mas foi muito bom falar sobre isso. Obrigada por esclarecer tanta coisa boa. E a gente vai deixar essa live no ar para quem quiser assistir de novo, quem não viu, tá bom? Sejam bem-vindos.
E do que a Semana gente que vai vem, falar na semana que vem? segunda-feira, a gente vai ter mais uma live sobre alimentação, nutrição, comida e psicanálise, tá? Então, se vocês quiserem já deixar as perguntas, sejam bem-vindos e até semana que vem. Obrigada, Adriana. Tá bom. Um abraço a Boa todos, noite. uma Tchau, boa tchau. noite.